Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco. Neste carnaval, precisou, o Bradesco resolve. Olá, boa noite. Boa noite. Carlos Veloso recusa convite de Temer para assumir o Ministério da Justiça. Segundo o ex-presidente do Supremo, compromissos de natureza profissional e ética o levaram à decisão. Ministro Edson Fachin critica foro privilegiado. Relator da Lava Jato no STF diz que é incompatível com o princípio republicano. Nova delação premiada cita o ex-ministro da Secretaria de Governo de Temer, Gedel Vieira Lima, do PMDB. Ex-articulador político do Planalto é investigado em um esquema de corrupção na Caixa. Por falta de provas, Supremo arquiva inquéritos contra senadores Fernando Collor e Lindbergh Farias. Ministério Público Federal pede a suspensão dos benefícios ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. E o Ministério Público Paulista vai investigar o secretário estadual de Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele é suspeito de interferir na elaboração de manejo de área de proteção ambiental. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quanta alegria, mas a Ana esqueceu da transação. Ela tem que transferir ainda hoje rapidinho a grana do seu irmão. É só contar com o Bradesco que estamos contigo em qualquer situação. Do celular, computador pra Colombino e errou, o Bradesco resolve, irmão. Eu estou quase para me aposentar. Como é que ficam meus direitos com essa nova reforma? Minuto da Previdência. Edson, depois da lei aprovada, para contribuintes homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 ou mais, existirão regras de transição. Para quem já se aposentou ou já completou os requisitos para se aposentar, nada muda. Para todos os outros, vão valer as novas regras. As mudanças são necessárias para que os benefícios continuem a ser pagos. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Neste domingo tem debate-bola de primeira no Mesa Redonda. Confira todas as emoções que movimentaram o Paulistão, os gols, os lances e os melhores comentários com quem entende do assunto. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. O Ministério Público de São Paulo abriu hoje inquérito para investigar a conduta do secretário estadual de Meio Ambiente do governo Alckmin, do PSDB, suspeito de alterar irregularmente mapas do plano de manejo da várzea do Rio Tietê. Segundo o MP paulista, o secretário Ricardo Salles e 2 funcionárias do gabinete dele são acusados de adulterar os mapas para favorecer empresas com interesses na exploração dessas áreas. Segundo os promotores, a ordem para a adulteração dos mapas teria partido diretamente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O processo foi aberto depois que o técnico encarregado da adulteração, Vitor Godoy da Costa, procurou a promotoria e denunciou o caso, entregando e-mails como prova do pedido de adulteração.
Vitor afirmou que foi pressionado a fazer as mudanças. Ele pediu demissão e prestou depoimento ao MP. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, as mudanças foram solicitadas pela Fiesp à Secretaria do Meio Ambiente, depois que Ricardo Salles assumiu a pasta em agosto do ano passado. O Ministério Público afirma que pelo menos 6 mapas tiveram o zoneamento da área protegida modificado, deixando parte mais permissiva a atividades industriais e minerais. O promotor Silvio Marques, da Promotoria de Patrimônio Público e Social, classificou as mudanças como maliciosas por permitirem que empresas se beneficiassem. Foi instaurado um inquérito civil para apurar atos de improbidade administrativa que representam violação a princípios constitucionais e administrativos. Tendo em vista que ele foi alertado pelo Ministério Público sobre esses fatos e também considerando que alguns e-mails mostram que essa determinação pode ter surgido, inclusive, da própria secretaria, do gabinete do secretário. Por meio de nota, a Secretaria do Meio Ambiente disse desconhecer o teor da investigação e afirmou que o respectivo plano de manejo foi regularmente aprovado em sessão pública do Conselho Estadual do Meio Ambiente em 31 de janeiro de 2017. Já a Fiesp disse que a entidade é membro do CONSEMA e sempre se posiciona no legítimo interesse e na defesa do setor industrial nos termos do Estatuto da entidade. E que as manifestações da Fiesp relacionadas ao plano de manejo da APA Várzea do Tietê se pautaram pelo atendimento à legislação em vigor e aos princípios do desenvolvimento sustentável. Uma entrevista de Davinci Lourenço foi divulgada hoje pela revista Isto É. Ele era sócio de Fernando Arruda Botelho, acionista da Camargo Correia, que morreu em um acidente aéreo há 5 anos. Davinci afirma que o amigo foi assassinado para encobrir um esquema de corrupção na empresa. Em outro trecho da entrevista, Davinci contou que teria levado ao ex-presidente Lula uma mala com dinheiro em propina para facilitar contrato com a Petrobras. Davinci Lourenço de Almeida prestou serviços para a cúpula da empreiteira Camargo Correia entre 2011 e 2012. Ele participava de reuniões importantes com a presença do então presidente da construtora, Dalton Avancini. Segundo ele, no início de fevereiro de 2012, seu ex-sócio Fernando de Arruda Botelho teria entregue uma mala de dinheiro no hangar da Camargo Correia em São Carlos, no interior paulista. Depois, Davinci teria recebido a ordem de Botelho para dirigir para a sede da Morro Vermelho, táxi aéreo em Congonhas, também de propriedade da empreiteira, onde o ex-presidente Lula iria retirar o dinheiro. Segundo o texto, a mala foi entregue por Davinci nas mãos de um funcionário da Morro Vermelho, William Stenmeier, conhecido como Willinha, a quem coube fazer o repasse ao ex-presidente. Alguns dias depois, Lula teria ido pessoalmente retirar o dinheiro no hangar. Várias fotos do encontro entre os funcionários da empresa e Lula teriam sido feitas. Desde o último mês, a empreiteira se prepara para oficializar acordo de delação premiada ao Ministério Público Federal. O Instituto Lula afirmou, por meio de nota, que essa é mais uma mentira da revista Isto É contra o ex-presidente Lula. Polícia Federal pede mais 60 dias para investigar o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. No mesmo inquérito, também são investigados o deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, e um executivo da Servem. Todos são suspeitos de corrupção e lavagem de dinheiro no esquema de propinas da Petrobras. O caso está sob análise no gabinete do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Renan Calheiros é suspeito de ter recebido cerca de R$800 mil de propina em doações para a campanha eleitoral em 2010. No STF, Renan já é réu em uma ação penal e alvo de outros 10 inquéritos. Nova delação premiada cita o ex-ministro da Secretaria de Governo de Temer, Gedel Vieira Lima, do PMDB.
A delação que envolve o ex-articulador político de Temer é de Alexandre Margotto, ex-sócio do lobista Lúcio Bolonha Funaro, apontado como operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O acordo foi homologado pelo juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília. Em depoimento, Margotto disse que a vice-presidência de pessoa jurídica da Caixa, que foi comandada por Gedel de 2011 a 2013 no governo Dilma, era mais rentável para Funaro que a vice-presidência de fundos de governo e loterias, a cargo de Fábio Cleto. Cleto fechou acordo de delação premiada e delatou desvios em operações bilionárias no fundo de investimento do FGTS. Gedel é investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público sob a suspeita de comandar, juntamente com Eduardo Cunha, o esquema de corrupção na Caixa. Ele foi alvo da Operação Cui Bono em janeiro. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a delação de Alexandre Margotto pode ter impacto na ação penal, na qual Funaro, Cleto, Cunha e o ex-ministro Henrique Eduardo Alves são acusados de negociar suborno para liberar aportes da Caixa em grandes empresas. No acordo que fechou com a Justiça, Margotto afirmou que Lúcio Funaro ganhou uma casa em um bairro nobre de São Paulo avaliada em 30 milhões de reais de um dos donos da JEF, Joesley Batista, como propina. O empresário nega, diz que vendeu o imóvel ao doleiro. E segundo a revista Época, o empresário Joesley Batista, controlador da JIF, pagou R$600 mil por liberalidade ao doleiro Lúcio Funaro. Para os procuradores, o montante era relativo à propina paga pelo grupo para receber investimentos do fundo do FGTS. Funaro ainda não se manifestou. Em nota, a JEF diz que reitera que as relações comerciais com Lúcio Funaro são lícitas, legais e devidamente documentadas. O texto diz ainda que a empresa seguiu todas as determinações do departamento jurídico. Eduardo Cunha questiona Michel Temer sobre vantagens indevidas oferecidas ao ministro Moreira Franco. Cunha mandou 19 perguntas à Justiça Federal em Brasília. O deputado cassado chamou Temer como testemunha de defesa na ação penal que é investigado pelo suposto envolvimento num esquema de desvios na Caixa. Em uma das perguntas, Cunha questiona se Temer tem conhecimento de oferecimento de alguma vantagem indevida, seja a Érica ou a Moreira Franco, para a liberação do fundo de investimentos do FGTS. Cunha não diz quem seria a Érica. O deputado cassado também questiona se Temer indicou Moreira Franco para a vice-presidência da Caixa Econômica. O PMDBista ocupou o cargo entre 2007 e 2010 no governo Lula. Cunha indaga também se o presidente fez reuniões com Léo Pinheiro, da OAS, e Benedito Júnior, da Odebrecht, para tratar de doações de campanha. Atualmente, Moreira Franco é secretário-geral da Presidência da República. A posse dele foi contestada na Justiça e só foi liberada por decisão do ministro Celso de Mello, do STF. A oposição dizia que Temer tinha alçado o amigo ao cargo para dar a ele o foro privilegiado no Supremo. Moreira Franco foi acusado de receber propina da Odebrecht. As assessorias de Temer e Moreira Franco disseram que não há o que responder sobre reuniões que nunca ocorreram e conversas que jamais existiram. Não é a primeira vez que Cunha questiona Temer com perguntas comprometedoras. No ano passado, queria que o presidente respondesse 41 perguntas. No entanto, o juiz Sérgio Moro permitiu apenas 21. O magistrado entendeu que parte dos questionamentos era uma maneira de Cunha intimidar Temer. O mesmo argumento foi citado por Moro ao negar a soltura do ex-deputado que está preso no Paraná há quase 4 meses. Ministro Edson Fachin arquiva inquéritos da Lava Jato contra os senadores Lindbergh Farias, do PT, e Fernando Collor, do PTC. O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que apontou falta de provas para seguir com as investigações. No caso do petista em delação premiada, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, disse que o senador Lindbergh Farias teria solicitado R$2 milhões da cota do Partido Progressista, o PP, relativo ao esquema de corrupção na Petrobras. O dinheiro teria sido entregue pelo doleiro Alberto Youssef e usado na campanha do petista para o Senado em 2010. Lindbergh Farias era acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
era o único processo contra o senador na Lava Jato em tramitação na Corte. Já a investigação contra Fernando Collor, do PTC, surgiu na delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Ele foi acusado de receber propina na construção da nova sede da BR Distribuidora, em Salvador, em 2013. No STF, Collor já foi denunciado na Lava Jato e também responde a outros 5 inquéritos por suspeita de participação no esquema de corrupção da Petrobras. E o ministro Edson Fachin criticou o foro privilegiado. Segundo ele, é incompatível com o princípio republicano. O Supremo deve debater o assunto nos próximos dias. O ministro Roberto Barroso mandou para o plenário da Corte um processo que restringe o direito ao foro para casos ocorridos durante o mandato. A acusação de atos ocorridos antes de assumir a função seria julgada em instâncias inferiores. Eu já de muito tempo tenho subscrito uma visão crítica do chamado foro privilegiado por entendê-lo incompatível com o princípio republicano, que é o programa normativo que está na base da Constituição brasileira. O relator da Lava Jato na Corte, Edson Fachin, disse que agora cabe ao STF decidir se pode restringir o Instituto ou se eventuais mudanças só devem ser realizadas pelo Congresso Nacional. Eu, na Corte, de um modo geral, tenho me inclinado por uma posição de maior contenção do tribunal, mas nós vamos examinar a proposta e, no momento certo, iremos debater. O Ministério Público Federal pede que os benefícios do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, sejam suspensos e que ele seja condenado. A Força-Tarefa da Lava Jato suspeita que o ex-diretor da estatal tentou ocultar provas e obstruir investigações relativas a desvios de recursos da Petrobras. Para os procuradores, os depoimentos que Costa e suas filhas prestaram na delação premiada contradizem declarações durante os interrogatórios e são refutados por provas reunidas ao processo. Citam conversas telefônicas interceptadas com a autorização judicial. No pedido ao juiz Sérgio Moro, os procuradores também reforçaram uma nova condenação de Costa, o que poderia levá-lo para a prisão novamente. O ex-diretor da Petrobras já foi condenado em outros processos da Lava Jato. As penas somam mais de 70 anos. Atualmente, Paulo Roberto Costa cumpre pena em regime aberto. Ele foi um dos primeiros delatores do esquema de corrupção na Petrobras. A defesa contesta o pedido do Ministério Público Federal. Os advogados da família negam que os clientes tenham escondido informações ou mudado as versões e dizem que vão apresentar na semana que vem um documento explicando a situação. Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, recusa convite do presidente Michel Temer para ser ministro da Justiça. Em nota, Veloso afirma que comunicou hoje a Temer a impossibilidade de aceitar o convite para ocupar o honroso cargo de ministro de Estado de Justiça. Ele ainda diz que continuará à disposição do presidente, amigo há cerca de 40 anos, para auxiliá-lo de outra forma. Segundo o ex-presidente do Supremo, compromissos de natureza profissional e ética o levaram à decisão. Veloso não aceitou o cargo por ter firmado contratos com cláusula de exclusividade com clientes que atende como advogado. Agora, Michel Temer deve reiniciar a sondagem de novos nomes para o lugar de Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça. O escritor Raduan Assar fez hoje críticas ao governo de Michel Temer durante a cerimônia de entrega do Prêmio Camões de Literatura. O evento aconteceu no jardim do Museu Lazar Segal, em São Paulo. O ministro da Cultura, Roberto Freire, que estava no evento, rebateu as críticas. O Camões de Literatura é o mais importante prêmio concedido anualmente a um escritor de língua portuguesa e paga cerca de R$330 mil ao ganhador. No discurso de agradecimento, o autor de Lavoura Arcaica e Um Copo de Cólera disse que o Brasil vive tempos sombrios. Citou invasões à sede do PT e escolas de ensino médio em muitos estados e a prisão do líder do movimento do Sem-Teto, Guilherme Boulos. Raduan Assar chamou o governo Temer de repressor e criticou o Supremo Tribunal Federal.
Referiu-se ao fato de o ministro Celso de Mello ter mantido no cargo o ministro Moreira Franco, citado em delações da Lava Jato, e disse que o STF usou 2 pesos e 2 medidas, já que barrou a posse do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, e também destacou que o Supremo deu continuidade ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. É esse Supremo que temos, ressalvadas poucas exceções, coerente com seu passado à época do regime militar. O mesmo Supremo propiciou a reversão da nossa democracia. Não impediu que Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados e réu na corte, instaurasse o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Íntegra, eleita pelo voto popular, Dilma foi afastada definitivamente do Senado. O golpe estava consumado. Não há como ficar calado. Nassar foi aplaudido por alguns e vaiado por outros. O ministro da Cultura, Roberto Freire, chamado por Raduan Nassar de ministro do governo em exercício, rebateu. É fácil se fazer manifestação num governo democrático como esse, como o atual, que permite momentos, porque aqui não vale a política ou o posicionamento político, vale o valor do literato, do escritor. O ministro foi interrompido e bateu boca com pessoas da plateia. Não perca tempo com isso. Olha, eu só peço a você que tenha educação. Não tem. E foi isso que nós viemos aqui fazer. Ele não entendeu. E deixou o local sob vaias. Em nota divulgada agora à noite, o Ministério da Cultura diz que lamenta mais uma vez a prática do Partido dos Trabalhadores em aparelhar órgãos públicos e organizar ataques para tentar desestabilizar o processo democrático. E afirma ainda que o escritor foi respeitado por todos enquanto discursava e o mesmo não ocorreu com o ministro interrompido de forma agressiva. O embaixador da França no Brasil realizou hoje uma palestra para alunos da Faculdade Casper Libero. Mercado de trabalho, educação e política foram os temas discutidos. Eles ainda não estão formados, mas agem como profissionais. Durante a visita do embaixador da França no Brasil à Faculdade Casper Libero, a palestra virou quase uma coletiva de imprensa. Alunos de jornalismo, na maioria, queriam saber sobre a possível vitória da representante da extrema-direita, Marine Le Pen, na corrida presidencial francesa em abril, ou sobre a crise dos refugiados e ainda sobre as relações do país com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É ainda muito cedo para dizer. Mais de 500 mil de pessoas trabalham em empresas francesas no Brasil. Em época de desemprego em alta, em especial para os jovens, o embaixador levou uma mensagem animadora. As empresas francesas continuam a investir no Brasil, creem no futuro do Brasil. E o fluxo é muito importante, porque falamos de $1 bilhão por ano, de novos investimentos. E a oferta de trabalho dessas empresas vão no futuro crescer muito. O embaixador veio com propostas de aumentar essa relação entre Brasil e França através da educação, através da comunicação, não é? E também falou das empresas francesas que atuam aqui no Brasil, da empregabilidade, das relações diplomáticas, relações econômicas, o que foi muito bom para os nossos alunos. E agora vamos ao comentário de cultura com César Diop. A Pinacoteca de São Paulo abre amanhã uma exposição da artista alemã Cândida Hofer, um dos nomes fundamentais da fotografia contemporânea. São apenas 3 obras de grandes dimensões que estarão no segundo andar do museu. Cândida costuma focar ambientes palacianos ou culturais, como museus, galerias, bibliotecas, salas de concerto. Nestas fotos, ela apresenta 2 diferentes espaços culturais no Brasil e um na França.
As obras serão mostradas em diálogo com a coleção de arte do século XIX do museu, dentro da programação Diálogos com o Acervo. No MASP será inaugurada hoje a exposição Avenida Paulista. Como o nome indica, reúne trabalhos do acervo do museu e outros comissionados especialmente para essa mostra, que trazem como tema a principal via paulistana. Entre os artistas estão Cíntia Marcelli, Rochelle Coste, Mauro Restife, Dora Longo Bahia, Cláudia Andujar, Cristiano Mascaro. A Fiesp abre no domingo, em sua sede na Avenida Paulista, seu novo centro cultural com uma programação intensa. O prédio, que tem projeto original de Rino Leve, reformado depois por Paulo Mendes da Rocha, já oferecia sala de exposições, teatro, uma galeria digital na fachada e um mezanino usado para fins cênicos e mais um palco externo para shows. Agora, o novo Centro Cultural contará também com uma galeria destinada apenas à fotografia, mais um novo espaço expositivo, uma livraria e uma cafeteria com vista para um jardim projetado por Burle Marx. São mais 5.000 metros quadrados de área. A festa terá um concerto a céu aberto da Baquiana Filarmônica, regida por João Carlos Martins, e shows, mostras de arte e teatro infantil e adulto. Outro espaço de cultura ampliado que a cidade ganhou foi o Centro Compartilhado de Criação de Ricardo Gasson, que se mudou para Barra Funda. Um antigo estoque de tecelagem virou um espaço cênico dotado de camarins, salas de dança e ensaio, espaço expositivo e café. O local terá apresentações cênicas e musicais. Boa noite. E nós ficamos por aqui. Boa noite, Gabriel. Tchau, Ju. Muito obrigado pela companhia. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até segunda.